Olá, queridos! Olha eu de novo. Nós estávamos falando nas últimas aulas sobre os pensadores iluministas, ok? Falamos então sobre John Locke. Na aula anterior falamos sobre Rousseau e hoje nós vamos falar sobre outros dois pensadores. Falaremos então sobre Montesquieu e sobre Voltaire. Vamos saber então quem foram esses pensadores e quais as contribuições eles deixaram para a sociedade moderna, a sociedade que eu e você vivemos hoje. E o quanto o que eles falaram influenciou e deu subsídio para que depois, com o surgimento da sociologia, os sociólogos pudessem se apoiar nessas ideias já discutidas, já analisadas, já questionadas por esses pensadores e que eles pudessem avançar nessas questões relacionadas à sociedade, ok? Fiquem atentos, prestem atenção, vamos falar então sobre Montesquieu e Voltaire. Pois bem, quando a gente fala em Montesquieu, precisamos saber quem que é esse pensador. Montesquieu, na verdade, né, ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Ele é francês e o nome dele é Charles Louis de Secondat. A maior contribuição que ele deixou para a nossa sociedade é a teoria dos três poderes. Que teoria é essa? A teoria que explica de que os poderes não deveriam ser centralizados na mão de uma única pessoa. Então, Montesquieu, ele também é contra o absolutismo, ele defende aí um poder descentralizado. E como que ele vem argumentando e explicando como deveria ser esse poder? Ele diz que o poder deveria ser dividido em três tipos de poderes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. O poder executivo, então, seria aquele que que tem como responsabilidade, né, um órgão responsável pela administração do território e é concentrado nas mãos de uma monarquia, no caso, ou de um regente, né? Ele fala da monarquia porque era a época que ele vivia. O poder legislativo seria o órgão responsável pela elaboração das leis e é representado pelas câmaras de parlamentares. Então, a Assembleia Legislativa, né, a Câmara de Deputados, então é o poder legislativo. E o poder judiciário, então, é o órgão responsável pela fiscalização do cumprimento das leis. E aí seria administrado pelos juízes, pelos magistrados. Então, nós temos hoje aqui no Brasil, nosso poder no Brasil é dividido dessa forma, né, nos três poderes: executivo, o presidente, o prefeito, o governador, né, o legislativo. Nós temos, então, as câmaras de vereadores, as estaduais, e temos também a Câmara, lá o Senado, né? E temos o judiciário, então nós temos aí o STJ, nós temos em cada esfera, em cada nível, então, esses poderes divididos. Por quê? Porque ele era contra esse absolutismo, esse poder centralizado na mão de uma única pessoa, no caso do monarca. Ele é contra a monarquia. E então, a gente precisa saber um pouquinho sobre esse outro pensador, também francês, chamado Voltaire. Quem foi Voltaire? Voltaire, ele nasceu, essa pessoa aqui bonita, como vocês estão vendo, ele também é francês. Ele nasceu em 1694 e morreu em 1778. Ele é defensor da liberdade civil. E o que seria dessa liberdade civil? Ele defende a liberdade de expressão, principalmente. Ele diz que por mais que ele não concorde com a ideia de alguém, ele vai lutar até o final para que a pessoa tenha o direito de se expressar. Então, a liberdade civil está composta na liberdade de expressão, na liberdade de comércio, na liberdade religiosa. Ele criticava a igreja não só pelo domínio que ela tinha, né, mas também pelas regalias que ela tinha. Então, ele também é contra o absolutismo, ele é contra essa junção do clero aí com a nobreza, né, essa manutenção, essa monopolização, essa monarquia absolutista, detentora de tudo e favorecendo somente os seus interesses. Então, ele defendia o quê? Uma reforma social, uma reforma na forma de administrar, na forma de gerir a sociedade, né, e na forma de distribuir também os bens na sociedade. Ele foi preso 2 vezes, foi exilado, correu para a Inglaterra, e aí quando ele chegou na Inglaterra, ele teve contato com as ideias de John Locke, e aí ele então começa a espalhar e defender também a ideia de liberalismo do John Locke. Ele é um dos grandes defensores do liberalismo, mas na França, ok?
Então, queridos, perceberam as ideias defendidas por Montesquieu, por Voltaire, e como isso impactou, de certo modo, no surgimento da sociologia? Vocês perceberam que de todos os pensadores que nós falamos até agora, todos eles têm algo em comum. São contra a monarquia absolutista, defendem a liberdade de governo, de expressão, de livre comércio, de propriedade. Então isso é muito importante, porque é em decorrência desse movimento, né, que é base do iluminismo, é que depois, na segunda metade do século XIX, nós vamos ter então o surgimento dessa nova ciência, né, desse pedaço da ciência social voltada somente para as mudanças decorrentes da sociedade, ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Faça a atividade do Google Forms, não esqueça de reenviar. Fiquem com Deus, uma boa semana para vocês e a semana que vem nós falaremos sobre o último pensador iluminista dos principais que a gente está estudando, tá bom? Beijo para vocês, abraços, tchau!